arte. Vamos ver o que a arte nos reserva, tá? Bom, a arte na vida. A arte é uma forma de expressão das várias linguagens. A arte tem várias formas de expressão. Tem as artes visuais, que é como o nome já diz, né? De visão, de você observar, de você ver. E dança, música e teatro. Eu fiz teatro há muito tempo, então eu tenho uma facilidade assim com relação ao teatro e com música também, porque eu canto há muito tempo, né? Vocês sabem que a prof canta. Bem não, né? Mas a prof consegue arriscar um pouquinho, né? Então tem algumas facilidades artísticas ali, tá? Só visual que eu não tenho muito dom, não. Sempre fui péssima em desenho, em colorir, né? Mas tudo bem. Ninguém é perfeito em tudo, né? Cada um tem as suas qualidades diferenciadas. Vamos lá. As artes visuais, aliás, neste material você vai estudar um pouco sobre artes visuais e a música. As artes visuais são um conjunto de manifestações artísticas como pintura, escultura, desenho, arquitetura, artesanato, fotografia, vídeo, cinema, design, arte urbana, etc. Eita! Então, todos como é que eu posso falar? Todas essas coisas aqui, ó, pintura, escultura, fotografia, estão dentro das artes visuais. Por quê? Porque você aprecia esse tipo de arte vendo, olhando, né? O próprio nome das artes visuais mostra que a apreciação deste tipo de arte é por meio da visão, do olhar. Tem pessoas que têm um olhar mais condicionado para apreciar a arte, né? Outras pessoas já vê uma obra de arte, já não sente tanto, né? Não acha lá aquelas coisas. Então é uma questão mesmo individual. A arte rupestre. A arte rupestre é composta por representações gráficas, desenhos, símbolos, sinais, feitas em paredes de cavernas ou nas superfícies de rochas de grande porte pelos homens da pré-história. Então, lá no começo, lá da humanidade, né? Lá na era pré-histórica, lá quando os homens estavam ainda no princípio da evolução, né? Moravam em cavernas. E como eles faziam para registrar o seu dia a dia, as caçadas, né? Todas as conquistas, eles rabiscavam nas paredes das cavernas, usando pedras, né? A gente sabe que tem pedras. Deixa eu tirar aqui. A gente sabe que existem pedras que tem cor, né? Principalmente se você vai numa cachoeira, por exemplo, se você for perceber, as pedras, elas têm várias tonalidades diferentes, algumas elas são muito legais para você rabiscar, escrever, né? Então eles usavam esse ponto a favor deles para fazer desenho nas paredes. E geralmente era registrado nesses desenhos a rotina, as caçadas, né? Os acontecimentos mais importantes do dia a dia deles. As artes são criações humanas. Os primeiros registros artísticos da arte rupestre são da arte rupestre, que são os desenhos nas cavernas. O que é arte rupestre? A arte rupestre começou com os homens da caverna na pré-história. Esses homens desenhavam e pintavam os desenhos, símbolos e sinais em rochas nas paredes com materiais de origem da natureza. Geralmente, como eu falei, as pedras, né? As rochas. Essas pinturas e desenhos eram chamadas... Era chamado de pinturas rupestres. Veja a imagem da arte rupestre. Então, aqui tem um desenho, né, de uma arte rupestre. Aqui, pronto, centralizei. O que nós vemos aí, né? Animais semelhantes a um boi, né? Um búfalo, não sei, né? Um animal que já existia naquela época. Aqui no meio, ao que parece, temos homens, né? Acho que meio que correndo, não sabe se bem qual a situação. Mas bem interessante, bem bonito, né? E aí eu peguei mais umas aqui na internet pra gente dar uma olhada. Acho que essa aqui que eu peguei é igual aquela lá, deixa eu ver. Vou voltar aqui. É aquela mesma, vamos voltar aqui, pronto. Então, aqui temos outros exemplos de arte rupestre, né? Tem o desenho de homens e de animais. Era basicamente isso que eles desenhavam, homens e animais, né? Representações do dia a dia deles, das caçadas, que era o que eles basicamente faziam, né? Ó, aqui tá mais bem clara a questão da caçada, olha. Homens com armamentos, animais. Aqui temos, aparece, né, homens com cabeças de animais, né? Não se sabe bem o que significa exatamente, mas
bem interessante, bem bonito, né, esse tipo de arte, certo? Vamos voltar aqui, então. Bom, aí a atividade de arte está dizendo o seguinte: desenhe uma imagem que represente uma situação do seu dia a dia, imitando a arte rupestre no quadro abaixo. Então, você vai pegar uma situação do seu dia a dia e tentar representar aqui nesse retângulo de um jeito rupestre, ou seja, tentando imitar esse estilo de desenho que a gente vê aqui em cima. Interessante. Lembrando que desenhar, gente, a gente não desenha só porque eu não sei desenhar, não é porque eu não vou desenhar, tá bom? É importante a gente tentar. Sempre falo isso e vou repetir. A gente tem que tentar. Não precisa ser perfeito, mas tem que sair alguma coisa. Outra forma de expressão de arte é a música. A música é uma manifestação artística e cultural de um povo em determinada época ou região. A música expressa os sentimentos e manifesta diversos afetos da alma através do som. A música é algo maravilhoso. Sempre eu levo para vocês, pra gente ouvir, né, música, boto música infantil, coloco música clássica. A música, ela é o alimento da alma. A música, ela leva a gente para um outro nível, para um outro mundo, né, que a gente consegue imaginar. A gente viaja na melodia das músicas, então a música é algo maravilhoso. Música de verdade, tá? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente não tem uns modelos de música aí que não são nada, como é que eu posso dizer? Nada atrativas, né? Não tem nada de positivo a acrescentar, infelizmente. Mas ainda há, e se não tem hoje em dia, mas a gente busca lá no passado ótimas músicas pra gente ouvir, tá bom? Vocês podem até pedir para mãe e papai pesquisar aí uma música que eles gostavam muito quando eram jovens ou quando eram crianças, para eles colocarem para vocês ouvirem, né? Para vocês verem o tipo de música que papai e mamãe gostavam quando eles eram mais jovens, quando eram crianças ou adolescentes, né? A música é composta de sons de diferentes fontes, como por exemplo os sons da natureza, os sons de instrumentos musicais e os sons do corpo. Mais uma vez você vai precisar da ajuda de um familiar para que eles leiam com você a história O Sítio da Vovó Guida, e você expressará os sons que pede toda vez que aparecer esse símbolo. Então, aqui nesse texto aqui embaixo, do Sítio da Vovó Guida, tem algumas partes que vai precisar fazer sons. Então, alguém vai ler para você, e quando tiver esse desenho aqui, deixa eu aumentar para vocês verem. Tá vendo aqui, ó, esse parêntese com um asteriscozinho no meio. Onde tiver esse lugar aqui, você vai fazer o som que tá pedindo. Vamos ver aqui só por exemplo. Vovó Guida vivia no sítio. Ela achava tudo ali muito silencioso e monótono. Não havia muitos animais. Ouviam-se apenas o gorjeio dos passarinhos. Aí tem o pontinho com parênteses, que você vai imitar o som dos passarinhos. Viu? Então você vai imitar o som. E aí continua a história. E o barulho das águas do riacho. Né? Do seu jeito. E assim você vai seguir a história. Então é isso.